Tem um relato arrepiante que nunca contei pra ninguém. Hoje, depois de anos, venho revelar aqui no seu canal. Da noite que me deparei com um lobisomem. Me chame de Estevão, pois não quero me identificar, e muito menos falar de qual cidade e estado eu sou, pois tenho medo de sofrer represálias, ou virar motivo de chacota aqui onde moro, e quero evitar ao máximo me passar por mentiroso, coisa que não sou, pois o que vi naquela noite foi real, e não tenho motivos para inventar tais fatos. Sou um policial rodoviário estadual, trabalho há mais de 10 anos na PRE, e isto aconteceu bem no início da minha carreira, apesar de que já estava há um certo tempo no serviço. Mas para vocês entenderem melhor, deixem que eu explique algumas coisas. Normalmente trabalhamos na escala de 24 por 72. Trabalho um dia inteiro e folga 3, sendo uma escala muito boa. Esse posto da PRE fica um pouco antes de um rodoanel, que para quem não sabe, é a separação de 4 ou mais estradas de diferentes municípios, servindo também para mudar de rota e etc. Lá não tem praticamente nada. Tem algumas poucas casas, mas é apenas isso. Dificilmente vemos moradores ou gente andando a pé. É literalmente no meio do nada. Só para se ter noção, leva cerca de meia hora para chegar da minha cidade até o posto do meu trabalho. É longe e muito isolado. Pois bem, lá tinha um velho Chevette Tubarão ano 75, que ficava às margens da BR, a cerca de uns 10 ou 20 metros do posto da PRE. Estava sem os vidros, bancos e sem as rodas. Fora de um acidente ocorrido há muitos anos atrás, muito antes da minha entrada na PRE. O dono se acidentou e, talvez achando caro tirar o carro de lá, levando em conta que era perda total, achando melhor deixar seu velho Chevette no lugar do acidente, e lá ele ficou, e estava até certo tempo atrás. Eu dizia que um dia iria reformar o carro, e que ele era meu. Comprar um motor novo, bancos de couro, desempenar a lataria, botar uns rodão bonito e pintar na sua cor original, um vermelho brilhoso e muito chamativo. Pena que isso nunca se concluiu. Aliás, ele é o motivo do meu medo até os dias de hoje. Lá no posto da PRE tinha uma vira-lata que a gente adotou. Era uma cachorra mansa e muito dócil. Não fazia mal a ninguém. Brigava aqui e acolá com outros cachorros que apareciam por lá, de moradores que tinham ali pela região. Mas, no geral, era uma cachorra muito dócil. Virou logo nosso xodó. A gente chamava ela de Branquinha, que nos atendia sempre que era chamada assim. Um certo tempo ela acabou ficando prenha. Sua barriga começou a crescer e já estava perto dela ter os seus filhotes. Tanto que ela passava a maior parte do tempo lá com a gente, pois era muito comum da Branquinha sumir por 1 ou 2 semanas e logo depois aparecer. Mas ela estava ali conosco nesses últimos dias. Até que chegou um dia que a cachorra simplesmente sumiu. Não notamos assim de começo, pois, como disse, era normal ela sumir. Mas depois de muitas semanas, percebemos a sua falta. Lembro que dirigi pela BR para ver se tinham atropelado ela, mas nada encontrei. A Branquinha simplesmente sumiu. E não só ela. Ouvimos de alguns moradores que seus cães também estavam sumindo, bem como animais de pequeno porte, como galinhas e porcos pequenos. Que ladrão era esse que estava roubando porcos e cachorros? Algo estava muito estranho naquela história toda. Mas não quis teorizar muito sobre esse assunto. Tratei como um caso atípico do dia a dia. Logo o estresse do trabalho me fez voltar a si, pois os moradores já estavam falando que tinha um lobisomem atacando as suas casas, e que muitos deles estavam vendo a tal criatura. E eu, infelizmente, tive o desprazer de me deparar com aquele maldito, que hoje penso ter devorado a Branquinha. Era uma noite normal fora de qualquer coisa normal. Uma segunda-feira. Normalmente esse é o dia que tem menos movimento. Tanto que até escolhemos o dia para relaxar nas blitz.
ficando apenas um para realizá-las, coisa rápida e que não fuja do padrão. E nesse dia, lá estava eu fazendo meu trabalho, até que deu certa hora e fui ao banheiro, que ficava bem aos fundos do nosso alojamento. Entrei, fiz minhas necessidades e logo voltei. Mas assim que estou andando de volta para meu posto de trabalho, vejo 2 olhos vermelhos dentro do velho Chevette. Senti um grande arrepio quando olhei para aquela coisa que estava me encarando do escuro. Parecia 2 brasas ardendo em fogo. Desabotoei o coldre e fui andando e me aproximando, ainda pensando ser um cachorro ou talvez a própria Branquinha que estava lá dentro, coisa que ela já tinha feito muito antes. Ainda chamei por 2 vezes, mas a coisa dentro do carro não correspondia. Virava a cabeça e se movia dentro do carro, mas não saía. Eu fiquei observando e estava vidrado naquela coisa. Não tirava o olho de lá nem por um segundo, mas a criatura não saía. Até que senti e ouvi do meu subconsciente que era para eu sair dali, e já ia fazer isso. Porém, assim que abro a porta do alojamento, vejo uma coisa escura saindo lentamente pelo capô do carro. Muito escuro, peludo, com braços longos e magros. Aquilo deveria ser muito maior que um homem. A coisa saiu do carro e ainda olhou na minha direção. Logo depois desceu do capô e subiu um pequeno morro de pedregulhos. E então sumiu na mata que cerca o lugar. Eu fiquei paralisado, petrificado com a visão que tinha acabado de ter. O que diabos era aquilo que vi? Era uma pergunta que martelava em minha cabeça. Tão assustador foi a visão que tive, que fiquei uns 5 ou 10 minutos ali parado, apenas olhando para onde aquilo foi. Mas aquela foi a única vez que vi algo do tipo. Parecia querer me atacar, ou talvez veio para se mostrar, pois em nenhum momento se aproximou de mim, pois se quisesse, teria o feito. Porém, o que mais me deixa assustado foi que não ouvi, não vi e nem sei como aquilo se aproximou de mim. Simplesmente apareceu ali e estava me observando, sendo que não o vi até ir ao banheiro. Sabe-se lá o que teria acontecido se não tivesse notado a sua presença. Talvez nem aqui estivesse para contar esse fato. Eu saí do meu posto depois que vi aquilo. Entrei, relaxei e bebi um copo d'água. Porém depois saí e continuei o meu trabalho, agora empunhando a minha Glock, com medo de ver aquilo outra vez. Porém nunca mais o vi. Mas o bicho não sumiu de uma vez. Ele ainda apareceu e atacou muitas residências. E ainda hoje, ouvimos histórias muito parecidas com as que ouvíamos naquela época. Sam, eu nunca contei a ninguém sobre isso que vi, nem para meus colegas de farda que sempre estão trabalhando comigo. Muitos podem achar que eu devia ter avisado, ou falado para eles se defenderem. Mas como eu disse lá no começo, ainda estava começando no serviço. Com o tempo fui aprendendo coisas que apenas o dia a dia nos ensina. E creio que meus amigos se defenderiam muito bem, caso fossem atacados por um bicho daqueles. Era isso, meu amigo Sam. Espero ouvir meu relato no seu canal. Obrigado pela sua atenção. E deixe aqui uma boa noite para todos os inscritos. E tomem muito cuidado com as noites, principalmente por essas estradas do Brasil, pois por aí tem muita coisa estranha. Boa noite. O horrendo caso do bicho na estrada. Depoimento de Cláudio, 32 anos, motorista de caminhão. Não vai faltar gente quem diga que esse caso é lorota, conversa para boi dormir. Mas acredito porque foi Mauro que me contou. Ele é um sujeito sério, pai de família. Vai à missa no domingo. Não ia inventar uma história maluca dessa. Somos empregados de uma transportadora. Revezamos o volante de um caminhãozinho baú. Uma viagem é minha
e a outra é dele. Mauro me fez prometer que ia sempre deixar no painel do caminhão o boneco cachorro cabeça de mola, o imã de siri dentro do plástico transparente e a imagem de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. A gente tem que rodar alegre e protegido, ele dizia. Nunca gostei desse enfeite na cabine, mas para que chatear o colega? No fim de uma tarde, recebemos a missão de seguir do Recife para a entrega na cidade de Bonito. Dá quase 150 quilômetros. Era minha vez de dirigir e ele foi bacana comigo. Camarada, hoje é sexta-feira. Vai visitar tua noiva. Deixa o serviço que eu faço. Não vou esperar amanhã do sábado. Sigo depois das 10h30 da noite, sem alvoroço, sem pegar congestionamento. Eu aceitei na hora, claro. Na segunda, Mauro não veio trabalhar. Contaram que ele ganhara licença de 10 dias, pois estava sofrendo dos nervos. Assim, de uma hora para outra, fui à residência dele e achei ele sentado numa cadeira de balanço na varanda. Estava com a barba mal feita e olheiras. Falando baixo, me contou o que havia acontecido. A lua cheia reinava no céu sem nuvens. A claridade era tanta que não precisava da luz dos faróis do caminhão para ver os matos, as cercas, as casas de fazenda à beira da BR-232. Tudo quieto. Nenhum outro carro na rodovia. Ao passar à altura da cidade de Gravatá, pouco mais da frente do caminho, o relógio marcava meia-noite. E foi aí que ele avistou um animal no acostamento. Pensou que fosse um jegue, bicho perigoso quando está solto, porque pode atravessar a pista e de repente provocar um desastre. Mauro, cuidadoso que só, diminuiu logo a velocidade, quando emparelhou com o animal. Aí veio o espanto. Que jumento que nada! Era do tamanho de um bezerro, coberto de um pelo grosso e marrom. Mas tinha cara de porco e latia feito cachorro. Que desgraça era aquela, meu Deus! Mauro fez o sinal da cruz e pisou fundo. Reparou pelo retrovisor que aquela coisa se danava a correr e quase estava alcançando o caminhão. Foi um segundo e ele chegou junto, sem nenhum esforço. Essa perseguição durou bem uns 20 minutos. Meu amigo se apavorou. Vinha a 100 por hora e o bicho nem parecia estar cansado. Logo adiante, numa encruzilhada, era preciso sair da rodovia principal e pegar a estrada que leva a Bonito. Ele fez uma manobra ligeira para a esquerda e quase atropelou o animal dos infernos. Colocou a cara para fora da janela e reparou um monstrengo parado no meio do asfalto. Balançava a cabeça e roncava. Parecia desorientado. Então foi pela PE 103, meio sem acreditar no que tinha acontecido. Queria chegar logo ao destino, pernoitar em uma pousada qualquer e fazer a entrega cedo de manhã. Perto da entrada de Camusim de São Félix, o caminhão caiu no buraco e um dos pneus se rasgou. Xingou o quanto pôde e teve que estacionar para fazer a troca. Do lado de fora da boleia estava frio para danar, de um jeito que ele nunca tinha sentido ao viajar por aquelas bandas. Ficou avexado para mudar o pneu e cair fora. Tanto que nem desligou o motor. Vai que a bateria morre? Mauro apertava os últimos parafusos da roda quando sentiu uma catinga forte de enxofre. Escutou uma zoada de bicho chegando às carreiras por trás do caminhão. Meu colega não teve tempo nem de pensar em fugir.
A coisa pulou em cima dele e abriu a boca grande, cheia de dentes pontudos, babando e rosnando. O coitado ficou deitado de costas, tentando segurar o pescoço do monstro, e começou a berrar. Valei-me, meu São Cristóvão, meu santo, me acuda, me acuda. E não é que o bicho parou de atacar? Soltou uma espécie de choro triste e ficou em pé nas patas traseiras. Mauro notou que as patas dianteiras pareciam com mãos. É isso mesmo, mãos de gente. Cruz credo, depois caiu de 4 novamente e escapou pelos matos em disparada. Mauro pulou na boleia e meteu o pé no acelerador. Na pousada, nada de pegar no sono. Parecia que tinha espinho na cama. Bastou clarear para ele fazer a entrega e voltar para Recife. Falou ao patrão que não topava mais viajar à noite, por dinheiro extra nenhum, e pediu uns dias de folga, pois andava muito nervoso e estressado com o trânsito. Sabe como é. Segurei a onda trabalhando por um mês, até ele voltar. Pendurei uma miniatura de rede na cabine do caminhão e coloquei o adesivo, guiado por Deus, no para-brisa, mais enfeite para animar o Mauro. E comprei para mim uma medalha de São Cristóvão. Mandei benzer e não tiro do pescoço para nada, nem para tomar banho. Afinal, que bicho medonho é esse que perseguiu e atacou o amigo de Cláudio? Vamos rever a descrição. Tamanho de bezerro, pelo marrom, cara de porco e latido de cachorro. Bocarra cheia de dentes agudos. Mãos de gente e cheiro de enxofre. Estamos diante de uma típica aparição de lobisomem. Pois é assim que o mito vindo da Europa passou a ser contado no Nordeste brasileiro. Uma terra onde não existe grandes lobos. Aqui a espécie mais comum é o lobo-guará, que nem chega a 1 metro quando apoiado nas patas traseiras. O lobisomem ganhou característica de outros animais. No conto O Lobisomem da Porteira Velha, publicado em 1957, no mesmo livro do nome, o escritor pernambucano Jaime Cris descreve a criatura que atormentou moradores de um engenho de Zona da Mata do estado. Era um bicho que nem sabia bem que forma tinha. Parecia porco, parecia um cachorro grande, parecia um bezerro. Roncava, grunhia, berrava. Às vezes gemia como gente. O folclorista potiguar Luiz da Câmara também registrou essa particularidade do nosso lobisomem. No livro Geografia dos Mitos Brasileiros, publicado pela primeira vez em 1947, ele conta que os candidatos à licantropia podem se transformar em lobos ou porcos, cães ou animais misteriosos de nome infixável. Segundo Câmara Cascudo, os amaldiçoados correm horas da noite atacando homens, mulheres, crianças e todos os animais recém-nascidos ou novos, como cachorros, ovelhas, cabritos, leitões e etc. E por que, afinal, alguém ganha sina, ou fado, como se dizia antigamente, de virar um lobisomem? Acredita que a praga recaiu sobre filho caçula nascido de 6 irmãs. O 7º rebento homem da família virará lobisomem quando completar 14 anos. A lenda diz que em noite de sexta-feira, quando a lua desponta no céu, os homens marcados procuram uma encruzilhada, tiram a roupa, dão nós na calça e na camisa e se espojam no chão até virar bicho. Depois partem as carreiras até o sol raiar. Devem passar por 7 cidades, 7 cemitérios, 7 atrios de igreja.
atacando quem estiver pela frente. Só voltam ao normal quando o galo canta. E como reconhecer um sujeito que se transforma em lobisomem? O historiador pernambucano F.A. Pereira da Costa conta que, no livro Folclore Pernambucano, publicado pela primeira vez em 1908, que o amaldiçoado é um homem extremamente pálido, magro e de feia catadura. Alguns deles também têm orelha de abano e sobrancelhas muito grossas, que se unem em cima do nariz.